As torcidas dos times de São Paulo, elas têm mais um segundo time do que, por exemplo, a torcida do Flamengo, que tem esse mito de ser uma torcida terceirizada, que é uma torcida que tem sempre um segundo time, ou o segundo time é o Flamengo, não importa. Mas uma pesquisa, na verdade, uma pesquisa do IPEC, vou mostrar depois aqui, uma pesquisa diz que é o contrário. Os times de São Paulo são os times onde os torcedores têm mais segundo time. E um outro dado levantado, que eu já trouxe aqui, inclusive, no vídeo, também levantado por um instituto sério, no caso não um instituto, mas um banco, é que a torcida do Flamengo é a que mais consome no futebol brasileiro. E esses dados são importantes para desmistificar, trazer à luz a realidade dos fatos. A torcida do Flamengo não é apenas uma das mais fiéis, segundo a pesquisa, a mais fiel é do Grêmio, é a que tem menos torcedores para segundo time, logo em seguida do Flamengo, mas ela também é a torcida que mais consome no futebol brasileiro. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal, gosta do conteúdo, gosta do tipo de conteúdo, do trabalho que a gente faz, então se inscreva. Agora, ao se inscrever, é muito importante você ativar o sininho, a notificação, para que você receba os próximos vídeos e possa permitir que o canal siga crescendo. Tão importante quanto a inscrição e o sininho é o like, aquele famoso joinha. É através do seu like que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. É através do like, do joinha, que esse vídeo pode atingir um alcance muito maior. Claro, se você concordou ou não concordou com algo que foi abordado aqui, se você gostou ou não, não importa, o importante é interagir. Portanto, deixe seus comentários. São através dos seus comentários que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue a você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, papagaio, cachorro, grupo da família no WhatsApp, grupo dos times no WhatsApp. Compartilhe e deixe aqui um comentário sobre o áudio do vídeo, o que você achou. Voltando ao tema do vídeo, a pesquisa feita pelo IPEC, e eu coloco logo aqui a pesquisa, mostra que o Flamengo, depois do Grêmio, é o time mais fiel, que os torcedores são mais fiéis, ou que tem menos torcedores torcendo para um segundo time, né? 18% dos torcedores do Flamengo, eles torcem para um segundo time. Não significa que esse segundo time seja a primeira opção deles. Na verdade, o segundo time é sempre um outro, o Flamengo sempre o primeiro. Mas esse dado é importante para desmistificar aquela teoria de que o Flamengo, a torcida do Flamengo, ela é mista, ela é terceirizada. Porque olha só, o terceiro colocado é justamente o Corinthians. 19% dos torcedores do Corinthians, não 18% como do Flamengo, 19% dos torcedores do Corinthians torcem para um segundo time. Ou seja, tem mais torcedor corintiano torcendo para o segundo time do que o do Flamengo. E eu trago esse dado por um seguinte. Vamos falar, Diogo, mas Corinthians e Flamengo estão muito próximos ali. Sim, só que o Flamengo tem um percentual menor de torcedores torcendo para o segundo time. O do Corinthians, consequentemente, um percentual maior. E isso desmistifica justamente essa narrativa corintiana ou da imprensa de São Paulo que os torcedores do Flamengo são torcedores terceirizados. Na verdade, isso é um argumento para tentar justificar o que eles não conseguem entender, que o Flamengo é o time de maior torcida e de maior representatividade no país. Um dado interessante também em relação a essa pesquisa é que o Palmeiras, olha só, o Palmeiras ele tem 35% dos seus torcedores torcendo para o segundo time. Ou seja, não é um time como se esperava, com um nível maior de fidelidade, por estar concentrado na capital paulista. Enfim, o que eu entendo aí dessa pesquisa é que o Palmeiras tem uma torcida maior do que o Corinthians em termos nacionais, tá? Mas não é uma torcida muito consolidada, né? É uma torcida mais recente, então uma torcida que ainda não criou raízes, que
torce para um outro time, mas também torce para o Palmeiras. Enfim, isso aí não quer dizer que o torcedor seja menos palmeirense, eu não estou dizendo isso. Mas esses dados, eles desmistificam e muito essa teoria, essa, como eu disse, narrativa dos times de São Paulo, dizendo que nos times de São Paulo os torcedores torcem única e exclusivamente para os times de São Paulo. A gente vê aí pela pesquisa encomendada pela Globo e compartilhada aí no site da ESPN, pesquisa feita pelo IPEC, Instituto de Pesquisa e Consultoria, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Consultoria, instituto de muita credibilidade. E aí mostram esses dados. E em contrapartida, para reforçar mais ainda que a torcida do Flamengo ela é a maior e de maior representatividade, que são coisas diferentes, a torcida do Flamengo, segundo o levantamento do Itaú Unibanco, e aí está aí também a informação que eu compartilho agora, foi divulgado no site da ESPN, um levantamento do Itaú Unibanco, que a torcida do Flamengo é a que mais consome. E olha só, a do Palmeiras e não a do Corinthians é a segunda que maior consome. Por isso que eu falo antes que o fato da torcida do Palmeiras 35% torcerem para um segundo time não quer dizer que não sejam torcedores engajados para o Palmeiras. Normalmente o segundo time é ali, um time da região onde o Palmeiras não joga com frequência lá, então eles acabam tendo uma simpatia por um outro time. Mas o grande foco, a grande paixão desse torcedor é o Palmeiras. Do contrário, o Palmeiras não seria o segundo time que mais, a segunda torcida que mais consome no país, à frente até do Corinthians, que sempre tem um conceito aí de que é a torcida mais engajada, mas não é nem mais engajada que a do Palmeiras em relação a consumo. E a do Flamengo, ela é, como eu disse, a segunda torcida em termos de fidelidade, que tem menos um segundo time e a maior torcida em termos de consumo do país. Ou seja, é o maior número de torcedores mais distribuídos pelo país, mais espalhados entre os torcedores mais fidelizados, mais engajados e que mais consomem. Isso explica e muito a força da marca, o apelo comercial que tem o Flamengo e que eu sempre aqui trago e justifico e argumento, né? O São Paulo, para não ficar esquecido, também é um time ali que tem torcedores que tem um segundo time, né? Mais do que o Corinthians e menos do que o Palmeiras. E isso explica muito, gente, a questão do engajamento da torcida do Flamengo. Isso explica muito também que essa questão de estar no outro estado não tem nada a ver. Eu costumo dizer que o Flamengo é um time brasileiro que fica no Rio de Janeiro, mas o Flamengo como um todo, a imagem do Flamengo e o conceito que ele tem na cabeça dos torcedores é que é um clube nacional, é um clube muito nacionalizado, é um clube muito espalhado e de muita massificação. O Corinthians é um time muito massificado. Eu trouxe esse levantamento aí para mostrar que essa teoria, essa história que conto, não passa nada mais, nada menos que uma tentativa de justificar aquilo que a imprensa de São Paulo não consegue aceitar. Os fatos ali mostrando a realidade e ainda assim não consegue aceitar. Então as pessoas começam a inventar histórias, teorias, né? Esse levantamento que eu trago ao torcedor do Corinthians tem 19% dos torcedores torcendo para o segundo time, do Flamengo 18%, ou seja, muito próximo, mas eu quis mostrar justamente por isso, para tirar essa falsa verdade, essa mentira de que a torcida do Flamengo não é engajada ou os torcedores torcem para outro time. A do Corinthians torce muito mais para outro time do que a do Flamengo. Agora, o que é mais importante aí, como eu disse, é a questão do maior consumo, porque é isso que as marcas olham. E quando ela olha lá que a do Flamengo é a que mais consome no país, até aí nada diferente, porque nada de anormal, porque é a maior torcida, é a torcida de maior representatividade, então ok, faz sentido. Mas quando mostra que a do Palmeiras, que não é a segunda maior torcida do país, mas é a segunda torcida que mais consome, que mais gasta com o seu clube, consome produtos do seu clube, aí sim tem uma mensagem muito importante, aí sim tem uma relevância muito grande para as grandes marcas, as grandes empresas. Elas olham esses dados com muito cuidado, com um olhar mais cirúrgico, muito mais assertivo do que o meu olhar, do que o seu.
porque é através desses dados que elas conseguem compor uma estratégia publicitária para alavancar o nome da sua marca, fazer uma campanha publicitária para algum produto específico, e do Palmeiras se destaca muito nesse sentido. Eu, por exemplo, quando vi isso, fiquei até surpreso. Não pela força da torcida do Palmeiras, porque eu esperava que a do Corinthians estivesse ali em segundo lugar, mais ou menos que tete a tete com o do Flamengo, porque o Corinthians tem de fato a maior torcida do estado de São Paulo, mas isso mostra talvez que o nível de engajamento da torcida do Palmeiras seja maior do que a torcida corintiana, né? Isso são coisas diferentes, né? A torcida corintiana em São Paulo, de fato, é a maior torcida, mas em termos de engajamento fica a questão, fica a dúvida. O ponto é que você tem claramente aquele time que tem a maior torcida, a maior representatividade e é o time que mais consome, ou melhor, sua torcida é que mais consome. As outras posições ali, meio que, para mim, não é nenhuma novidade. O São Paulo também, como eu falei, está ali no meio, está no limbo, em terceiro e quarto, dependendo ali do ranking que você use. A questão de consumo, a questão de torcida, de torcedores que tem um segundo time, enfim. Como eu disse, essa questão do segundo time, torcedores, tanto para Corinthians, para São Paulo e Palmeiras, são dados relevantes até para que esses torcedores desses times de São Paulo entendam também. Mas não quer dizer, como eu disse, que o cara que torce para o Palmeiras e um timezinho lá do interior do Nordeste, ele não é Palmeiras. Aquele timezinho lá do interior do Nordeste é um time ali que ele não tem outro, tá todo dia ali, ele acaba criando uma simpatia. Mas a paixão dele realmente é o time que ele diz na pesquisa torcer. No caso, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, enfim. E aí, o que você achou desses dados? Para mim, dados muito esclarecedores e que mostram muito a força, o apelo comercial, o apelo publicitário desses clubes. Nada para mim diferente em relação ao Flamengo. Maior representatividade, maior torcida e a torcida mais engajada, a que mais gera receita, que mais consome. A gente vê aí nos balanços, nos orçamentos dos clubes, a gente vê isso refletido no balanço do Flamengo, por exemplo. Eu sempre costumo dizer que a torcida do Flamengo é o maior ativo desse clube. Agora, como eu disse, em relação à torcida do Corinthians, eu fiquei um pouco surpreso sim. Eu esperava que fosse aparecer em segundo lugar, pelo menos, na questão de consumo, mas não é o caso. E a torcida do Palmeiras, de forma positiva, me surpreendeu. Diga aí o que você acha ou achou desse vídeo, desse assunto. Comente, compartilhe de novo com seus amigos, com a família, grupo de WhatsApp, papagaio, cachorro, para que primeiro informe, né, já que a imprensa de São Paulo ela acaba desinformando, né, os torcedores ou jornalistas / torcedores que acabam criando matérias tendenciosas e não mostram de forma imparcial o que de fato acontece. Então informe para que combata a desinformação de parte dos jornalistas, parte da imprensa de São Paulo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele like e aquele abraço.